Então, nós temos todo um arcabouço algébrico agora para pensar os vetores como elementos de R3 e operar com eles operando em R3. Exemplos, sei lá. Exemplo básico, né? Imagina que você tem aqui um sistema de coordenadas, aí você tem aqui um ponto P e um ponto Q, e quer determinar essa reta aqui. Então, uma maneira de pensar os pontos dessa reta é o seguinte, é criar esse vetor V igual a PQ, que em coordenadas, se esse cara daqui for x0, y0, z0, e esse daqui for x1, yz1, ele corresponde ao seguinte, ó, esse daqui é o OP, esse daqui é o OQ, esse aqui é a diferença dos dois, é esse menos esse. Então, você faz as coordenadas desse menos as coordenadas desse. Então, esse daqui é ABC, que é x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0. E agora o ponto vai estar na reta se ele for esse daqui mais t vezes o vetor. Então, vamos dizer que esse ponto... Acho que eu devia ter chamado esse cara aqui de P0, né? Não custava nada, né? E agora vamos chamar esse ponto P aqui. Esse ponto P aqui vai estar na reta se esse vetor P0P for de alguma maneira múltiplo de P0Q. Que é igual ao meu V. Então, eu tenho que ter, se P for x, y, z, o P0P, deixa eu desenhar o V aqui assim, P0P é esse cara, então, P0P vai ser x menos x0, y menos y0, z menos z0, isso aqui vai ter que ser t vezes ABC, que é o V. Então, a gente vai ter que ter x menos x0 igual a TA, y menos y0 igual a TB e z menos z0 igual a TC. Que é a mesma coisa que dizer que x igual a x0 mais AT, y igual a y0 mais BT, z igual a z0 mais CT. Isso a gente está colocando coordenadas numa ideia que precede as coordenadas. Porque a gente pode pensar que sem coordenadas assim, ó, você tem a origem O, nem precisa da origem O, né? Você tem aqui a reta, aqui você tem P0, Q, P. Então, você criou o vetor V, V igual a P0Q, e aí você está dizendo que o ponto P é igual a P0 mais TV, usando a operação bastarda de somar T vezes V ao P0 para obter o vetor P. Eu até gosto mais de pensar assim e não colocar esses vetores aqui. Eu prefiro pensar esse ponto como ponto, esse vetor como vetor, e pensar que aqui eu estou somando ao ponto P0 T vezes o vetor V para obter o ponto P.
Senão fica parecendo que a reta é feita de risquinhos assim, muito feio. Então é melhor pensar assim, somar vetor ao ponto mesmo. Bom, também nós podemos fazer planos. Ó. Isso aqui eu estou no espaço, mas eu poderia pensar um plano. Imagina que eu estou aqui, está aqui a minha origem, está aqui um ponto P0, e aí eu tenho aqui um ponto P1 e um ponto P2. Então eu quero o plano passando por esses três caras, ele pode ser pensado da seguinte maneira: chama esse vetor aqui de V2, esse de V1, e aí o plano são os caras da forma P0 mais T1V1 mais T2V2. Esse conjunto daqui com T1 em R, T2 em R, se você der todos os valores possíveis a T1 e T2, você vai ter todos os pontos do plano. Outra maneira de pensar o plano, já que a gente tem produto escalar, é a seguinte, ó, pega aqui, e aliás, antes de passar isso, observa que isso aqui foi feito sem coordenadas. Agora, se a gente tiver as coordenadas de P0, P1 e P2, a gente passa a ter as coordenadas de V1 e de V2, de P0, e aí para cada par T1 e T2 a gente determina um ponto do plano. Então, essa maneira aqui, ela constrói os pontos do plano. É como se você fizesse assim, ó. Você quer desenhar o plano. Então, você vai atribuindo valores a T1 e a T2, e a cada par de valores T1 e T2, você vai pintando um ponto do plano. O plano aqui tem ele está parametrizado, tem os dois parâmetros T1 e T2. Uma outra maneira de pensar é a seguinte, ó, pensa aqui o ponto P0 e pensa um vetor N, que é normal ao plano. Então, bota o N aqui, não precisa ser unitário, tá? N. E aí o plano é perpendicular a N. Então, se eu pegar um ponto P do plano, esse ângulo daqui tem que ser reto. O que significa o quê? Que se eu fizer P0P escalar N, isso tem que dar zero. Isso define os pontos do plano. Então, um ponto P vai estar no plano se e somente se o vetor P0P for perpendicular a N. O que em termos de coordenadas, imagina agora que o N tenha coordenadas A, B, C. O P0 tenha coordenadas X0, Y0, Z0. E aí o meu P vai ter coordenadas X, Y, Z. Então isso daqui vai me dar X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, escalar ABC igual a zero. Ou seja, A vezes X menos X0, mais B vezes Y menos Y0, mais C vezes Z menos Z0, igual a zero. Ou AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, com D igual a menos AX0 mais BY0 mais CZ0. Então, quando você dá uma equação assim, é um plano perpendicular ao vetor ABC. Nunca uma reta. Mesmo que, vamos dizer, se você tiver em R3, o conjunto dos x, y, z pertencentes a R3, tais que 2x mais 3y igual a zero, não é
uma reta. O que acontece? Você tem aqui x, y, aí 2x mais 3y igual a zero vai dar uma reta nesse plano aqui. Só que o z, qualquer z que você ponha, isso aqui vai ser satisfeito. Então, o que você tem é o plano vertical construído em cima dessa reta. Tá? Bom, as coisas básicas. Tem uma questão que é a seguinte: eu falei que uma base, você pega 3 vetores assim e pronto, né? Quaisquer 3 vetores assim vão formar uma base. Mas será que a gente consegue provar que realmente tem que ser 3? Não poderia ter uma base com 2 ou com 4? Eu estou pensando em discutir isso, mas eu acho que eu vou discutir mais à frente um pouquinho. Porque esse espaço R3 e o R2, quer dizer, o espaço dos vetores no plano, os vetores no espaço, vão servir para a gente de referência, para a gente pensar geometricamente outros conjuntos cujos elementos a gente vai chamar vetores. Então, vou começar a falar nisso, embora a gente vá enfatizar o espaço tridimensional. Eu gostaria de primeiro estabelecer o seguinte, os vetores. Então, o nosso espaço V, ele é um conjunto de vetores V, mas ele tem 2 operações. Uma operação assim que eu vou representar por um ponto, que são o seguinte, né? A operação de adição, ela vai de V vezes V em V, que a cada par de vetores U e V associa U mais V. E tem a outra operação, que é cada número real, e a cada elemento de V associa um vetor de V, que é TU associa TU. A gente tem essas 2 operações para começar. Vou deixar o produto escalar de fora por enquanto. Essas operações, elas têm um certo número de propriedades essenciais que eu queria listar. A primeira propriedade é que essa adição é comutativa. U mais V igual a V mais U. Que para todos, U, V, U1, U2, V1, V2, T, T1, T2, esses daqui em V, esses aqui em R, né, vão aparecer aí. Isso aqui é verdade, primeira coisa. Segunda coisa, na verdade até mais importante, U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Aliás, vou botar aqui um W também. Quando você faz U, V, aí faz U mais V e soma esse cara com W, você tem aqui U mais V mais W. Mas você poderia também fazer U com U mais V mais W. E esses 2 são iguais. Então, é essa propriedade aqui. Essa aqui é mais, vamos dizer, U mais V
O V você também pode fazer no paralelogramo. VU. Então aqui você tem U mais V. Se você vier por aqui, você tem V mais U. Terceira propriedade é que existe o vetor nulo. O vetor nulo é o vetor em que o pé e a cabeça são o mesmo. Você pega o ponto P, faz o vetor PP, ele é um pontinho só e ele é o vetor nulo. Então existe um vetor nulo tal que U mais 0 igual a U para todo U. Assim como eu já observei no plano, esse zero é único. E o fato dele ser único decorre apenas das três propriedades que estão no quadro. Não depende, na verdade, de propriedades geométricas se eu admitir essas três propriedades algébricas, né? A demonstração é simples, mas impressionante da primeira vez. Imagina que você tenha, né, que exista um outro cara, um zero quadrado, tal que U mais zero quadrado igual a U para todo U. Então, se você fizer o zero redondo mais o zero quadrado, né, por essa propriedade aqui, isso aqui é igual a zero redondo. Zero redondo entra aqui no lugar de U, dá zero redondo. Por outro lado, se fosse trocado, né, se fosse isso daqui, e eu posso fazer essa troca porque a propriedade 1 me garante, isso daqui é igual agora ao zero quadrado, por essa propriedade aqui. Então, o zero redondo e o zero quadrado têm que ser iguais. Quer dizer, só tem um zero. Para quem isso aqui é melhor do que o fundamentalismo religioso. Você vê que cada um diz que o seu Deus é que é o certo, mas aqui o zero está demonstrado que ele realmente é único. Uma vez que você tem o zero único, você pode também dizer o seguinte, né? Para todo U, existe um vetor menos U, tal que menos U mais U é igual a zero, que agora eu sei que é único. Repara que esse menos U, eu também posso provar que ele é único. Imagina que eu tenha... Aqui eu não usei a propriedade 2, mas imagina agora que eu tenha um V, tal que V mais U igual a zero. Se V mais U for zero, eu posso fazer o seguinte, ó, V mais U mais menos U, isso daqui é igual a zero mais menos U, que é igual a menos U. Né? Porque aqui, é claro, U mais zero é igual a zero mais U, então não tem problema. Agora, aqui, eu posso usar a propriedade associativa. Isso aqui é V mais U mais menos U. Mas U mais menos U é igual a menos U mais U. E esse daqui é igual a V. Então, V é igual a menos U. Então, eu não preciso dizer que ele é único. Ele é único. Propriedade 5 diz respeito à multiplicação por escalar, ela é distributiva, quer dizer, T vezes U mais V vai ser TU mais TV. Tá, essa foi a propriedade que eu usei, quer dizer, eu estou dizendo que nos nossos vetores vale, né? Quer dizer, se você fizer T, você pegar U, V, fizer aqui U mais V, aí multiplicar esse por um pouco, esse por um pouco, vai dar TU, TV e T vezes U mais V.
Se você fizer isso com os ternos ordenados, vai funcionar. Então, essa propriedade tem que valer. Propriedade 6 é a distributividade, assim, né? Se eu fizer T1 mais T2 vezes U, isso vai dar T1 vezes U mais T2 vezes U. A sétima propriedade é uma propriedade associativa, quer dizer, se eu fizer T1 vezes T2U, isso é igual a T1 vezes T2 vezes U. T1 e T2 são escalares, U é vetor. E a propriedade 8, parece ridículo eu incluir, mas 1 vezes U é igual a U. Por definição, assim, por definição não, mas por princípio, quando a gente coloca uma propriedade aqui, é porque ela não pode ser deduzida das outras. Então, cada propriedade que eu coloquei aqui, até eu não, por exemplo, eu não disse aqui que 0 mais U era igual a U, porque da propriedade 3 e da propriedade 1, eu concluo que 0 mais U é U. Eu não disse que o 0 era único, porque eu provei que ele era único. Eu não disse que o simétrico era único, porque podia provar que ele era único. O curioso é a gente não poder provar que 1 vezes U é igual a U. Porque, repara, na verdade não tem nada nessa história dizendo que quando você faz U mais U mais U, isso aqui não tem nada dizendo que isso é 2U. Por quê? Porque U mais U, se você puder dizer que U é 1 vezes U e U é 1 vezes U, aí tudo bem, agora você usa essa propriedade aqui, 6, e diz que você tem 1 vezes U mais 1 vezes U é igual a 1 mais 1 vezes U, e 1 mais 1 são 2, é 2U. Mas eu preciso escrever que U é igual a 1 vezes U. Um bom desafio é encontrar um sistema que tenha um conjunto, um par de operações como essas, em que valham as 7 primeiras operações e não valha a 8ª. Deixo para vocês como um problema. Por que eu estou destacando essas operações? Porque ao longo do tempo, a gente vai se dando conta de que, essencialmente, tudo que a gente faz, vamos dizer, tudo que a gente faz com vetores, que não leva em conta o fato do espaço ser tridimensional, tem coisas, por exemplo, que são comuns ao R2 e ao R3, ou aos vetores no plano e aos vetores no espaço. Se eu não uso o fato de que um é bidimensional e o outro é tridimensional, talvez, no fundo, dizer, não, e não uso também o fato de que é de dimensão finita, mas, digamos assim, alguma coisa que não leve em conta a dimensão, certamente vai ser algo que vai ser provado só com essas propriedades aqui. Então, que eu não precisaria de coordenadas, nem de fazer referência à natureza dos elementos que eu estou manipulando, mas simplesmente a essas propriedades. Claro que aqui eu não estou incluindo o produto escalar. O produto escalar também tem suas propriedades. Também ao longo do tempo a gente vai percebendo que existem diversos conjuntos em que tem operações assim e que satisfazem essas propriedades.